Olá, eu sou a Kitty Dalk, especialista em bem-estar e felicidade dentro e fora do ambiente de trabalho. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Que bom ter você por aqui. Se você é novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre as forças de caráter, pega o seu teste na mão e vamos hoje fechar a virtude da sabedoria. No vídeo anterior, se você ainda não viu, corre lá para assistir. A gente falou sobre curiosidade, criatividade e senso crítico ou critério. E agora a gente vai falar das outras duas últimas forças que complementam as forças da virtude da sabedoria, para que você já possa olhar no seu teste e enxergar onde elas se encontram aí. Porque sim, você também possui essas habilidades. Basta você dedicar um pouco mais de atenção e ativar o seu direcionamento para usar um pouco mais essas características positivas que vão te levar para um outro nível. Vamos começar falando sobre amor ao aprendizado. O amor ao aprendizado é aquela característica que representam as pessoas que amam estudar, que estar estudando, estar envolvidas com a aquisição de conhecimento é um prazer, é uma satisfação. São pessoas que perdem a noção do tempo estudando. São aquelas pessoas que você vê que estão sempre fazendo algum curso, alguma especialização, ou seja, estão sempre dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente de aprendizagem, seja ele onde for. Então, pessoas com essa característica são pessoas que valorizam muito a aquisição do conhecimento, ou seja, a qualificação, seja técnica, seja comportamental. Então, é muito importante que você perceba se você tem essa característica, porque uma das coisas que vai mobilizar e vai motivar você no seu trabalho é a sua capacidade de aprender, ou seja, o quanto aquele trabalho ou aquele projeto em que você está inserido, ele te oferece essa possibilidade de aprender. E isso vai fazer com que você opte, certamente, por ficar mais tempo em projetos que te ofereçam essa possibilidade. Então, é um olhar para si mesmo que garante que a gente perceba os nossos motivadores. Então, se você, olhando o seu teste, essa força do amor ao aprendizado está posicionada entre as 5 primeiras, ou seja, que é uma força de assinatura sua, isso indica que você é movido pelo estudo, pela aquisição do conhecimento. Isso é uma coisa tão importante para você que você não consegue ficar sem estar estudando algo, ficar sem estar se qualificando. Então você busca isso constantemente. Você faz isso sem perceber. E por conta disso, você vai acabar valorizando, como eu já falei, estar em projetos em que você tenha esta possibilidade. No entanto, se essa força não está entre as suas 5 primeiras, você também tem essa característica, e a reflexão que é você olhar para o seu teste e entender aonde ela está posicionada. Lembrando que quanto mais perto do final do seu teste, da ordem de classificação, significa que você está utilizando pouco essa força. Então, é uma habilidade bastante simples que basta a gente começar a estudar, a se interessar sobre os assuntos e buscar qualificações. Talvez hoje você possa fazer essa reflexão, se ela estiver posicionada neste local, ou seja, mais para o final do seu teste, você olhar para ela e pensar se haveria algum benefício em você estar dedicando maior tempo para o desenvolvimento dessa força, que nada mais é do que você se propor a fazer um novo curso, a adquirir um novo conhecimento, se inscrever em alguma pós-graduação, alguma faculdade, talvez que você sempre pensou em fazer e não fez ou não terminou, e assim você automaticamente começa a exercitar essa força. Sabedoria, a gente vai falar de perspectiva. Perspectiva, para mim, é uma das forças mais importantes que tem. Principalmente se você está em algumas posições de trabalho que requerem uma análise mais global das situações. E aí há uma certa semelhança com a força do critério dentro da perspectiva. Inclusive, o critério é uma das forças que contribuem para você desenvolver a perspectiva. Então, isso também é muito legal, você olhar para o seu teste e entender a relação que cada uma das forças tem
em contribuição ao desenvolvimento de outras, esse seria um exemplo, em que a perspectiva te dá aquela capacidade de considerar pontos de vistas além dos seus. Basicamente isso. Então, pessoas com posição de liderança, por exemplo, pessoas que fazem algum tipo de atendimento ao público, né? Como, por exemplo, psicólogo, nutricionista, enfim, que trabalham com outras pessoas que precisam entender as motivações daquelas pessoas, né? Então, se você, por exemplo, é uma nutricionista, chega para você e ela não tá conseguindo perder peso, se você utiliza mais essa característica, você começa a perceber as razões dela e não as suas. Então, a perspectiva é a gente tirar o nosso padrão de funcionamento do nosso filtro, do nosso radar e colocar à frente o padrão do outro. É a gente entender as motivações, as razões pelas quais as pessoas agem dessa ou daquela forma. E é sem julgamento. A perspectiva te dá essa possibilidade de compreender as motivações, as razões pelas quais as pessoas agem, e isso te dá uma vantagem, porque você fica mais sábio, né? A gente fala que é a força, é a habilidade que desenvolve a sabedoria. Por isso que, inclusive, ela está ancorada nessa virtude. Por quê? Porque quanto mais a gente é capaz de entender e considerar as razões das outras pessoas e por que elas se comportam desta ou daquela forma, isso nos dá uma vantagem, porque a gente aprende a lidar melhor com as pessoas quando a gente usa mais essa força. Além disso, ela é uma força que te ajuda a evitar julgamentos prévios. Por quê? Porque o julgamento, ele sempre nasce a partir do parâmetro que você estabelece como correto ou como ideal para determinada situação ou comportamento. A partir do momento em que você considera que há outros padrões além dos seus e que não necessariamente o seu padrão é o melhor padrão para aquela questão específica, então você abre possibilidade para compreender o outro. E isso gera efetivamente uma conexão de verdade. Para mim, novamente, como eu comentei com vocês, essa é uma das habilidades que eu gosto mais, assim, que eu costumo mais exercitar. Dentro, por exemplo, do meu trabalho de mentoria, dos atendimentos que eu faço com líderes, com pessoas que me procuram para melhorar a sua saúde mental ou para o florescimento humano, né? Questões relacionadas a se sentirem bem, se sentirem empoderadas, é uma das forças que eu mais utilizo, é a perspectiva. Ela não é uma força minha de assinatura, mas a gente, tendo conhecimento das forças de caráter, a gente sabe que a gente tem 24 habilidades à nossa disposição. Então, sim, com facilidade a gente pode lançar mão de fazer uso dessas características conforme a situação em que a gente está. E eu creio que isso é um benefício, sabe? A gente se favorece muito mesmo quando a gente consegue se apropriar do uso dessas habilidades em prol de algum trabalho ou de alguma atividade que a gente realiza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, aproveitado. Verifique novamente, né, aonde em que ela está no seu teste, lembrando que se a força da perspectiva aparece entre as 5 primeiras, significa que considerar o ponto de vista do outro e evitar colocar o seu padrão como o ideal já é uma coisa que você faz de maneira automática. E se por acaso ela não estiver tão bem posicionada assim, entre as 5 primeiras, se estiver mais no meio ou mesmo mais para o final do seu teste, a mesma reflexão que a gente fez para o amor ao aprendizado cabe aqui. Reflita se você se beneficiaria ao utilizar essa força da perspectiva em algum aspecto da sua vida especificamente. Eu tenho certeza que sim, né? Então, vale a pena você pensar se talvez no trabalho, se na sua vida pessoal, aonde que você poderia retirar o seu padrão de referência, vamos dizer assim, e começar a considerar o padrão dos outros, ou pelo menos parar de querer impor o seu padrão para todas as relações que você tem. Isso vai te trazer muito benefício. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem vamos entrar na virtude da coragem e vamos avançando assim no entendimento dessas características do nosso teste das forças de caráter. Então, obrigada para quem ficou comigo até aqui. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo. Espero que mais e mais pessoas possam se beneficiar desse conhecimento. Um grande abraço para você e até semana que vem.